Em abril de 2019, o mundo viu a primeira foto real de um buraco negro da história. E teve gente jurando já ter visto aquela imagem antes num filme lançado 5 anos mais cedo. Não foi coincidência nem sorte de efeito especial. Por trás daquela cena tinha um físico que décadas depois ganharia o prêmio Nobel, calculando cada curva de luz com as mesmas equações que descrevem o universo real. Só que nem tudo naquele filme resistiria a um teste de física de verdade. Tem cena que passaria numa prova de astrofísica com nota máxima, e tem cena que nenhum cientista sério assinaria embaixo. Escondido dentro da trilha sonora tem um detalhe que muda a forma de entender o final inteiro da história. Como um físico conseguiu calcular a aparência de um buraco negro antes de existir uma foto real dele? E o que é ciência de verdade e o que é só efeito bonito dentro de Interestelar? E o que aquele tic-tac insistente na trilha sonora está tentando te contar o tempo inteiro? Para entender tudo isso, precisa voltar para o começo. Uma Terra que estava morrendo e um físico que Christopher Nolan chamou para não deixar a ficção mentir demais. Meu nome é Lécio, tudo bem com você? Espero que esteja 100%. Aqui do canal Fato Proibido. Vamos nessa! Em 2014, Christopher Nolan lançou um filme sobre uma terra que estava morrendo. Tempestades de poeira cobriam as plantações e o trigo era quase a última coisa que ainda crescia. E a humanidade precisava de um plano B fora do planeta. Só que Nolan não queria fazer só mais um filme bonito de nave espacial. Ele queria que a ciência por trás da história fosse real, ou pelo menos o mais real possível. Foi aí que ele chamou Kip Thorne, físico teórico da Caltech, que décadas depois ganharia o Prêmio Nobel de Física. Thorne não entrou só como consultor de bastidor. Ele participou da criação do roteiro, colocando limites do que a física permitia e do que era só imaginação. Quando a equipe de efeitos visuais precisava desenhar um buraco de minhoca que levaria a nave Endurance para outra galáxia, não usaram só criatividade. Usaram fórmulas de relatividade geral, as mesmas que Albert Einstein e Stephen Hawking descreveram em 1935. Só que existe um detalhe importante até hoje. Nenhum buraco de minhoca foi observado na prática. Ele existe nos papéis, nas equações, mas nunca na frente de um telescópio. O mesmo cuidado apareceu no planeta Miller, o primeiro lugar que a tripulação visita depois de atravessar o buraco de minhoca. Lá, por causa da proximidade com o buraco negro Gargantua, cada hora vivida na superfície equivale a 7 anos passando na Terra. Não é um número aleatório. Thorne calculou esse valor a partir da dilatação do tempo prevista pela relatividade geral, o mesmo fenômeno que fez relógios em órbita andarem num ritmo levemente diferente dos relógios aqui embaixo. E tem um detalhe que quase ninguém percebe na primeira vez que assiste ao filme. Na trilha sonora, o compositor Hans Zimmer colocou um tic-tac constante em várias cenas. Cada batida representa 1,25 segundo e esse número não é por acaso. Ele corresponde ao dia inteiro passando na Terra, enquanto a tripulação vive minutos na órbita do buraco negro. É o som contando em segundo plano o preço que cada minuto no espaço custa lá em casa. Só que calcular a física certa é uma coisa, sobreviver a ela é outra completamente diferente. E aí que Interestelar começa a esconder um problema que astrônomos de verdade não deixaram passar batido. Gargantua, o buraco negro do filme, não foi desenhado no capricho de um artista. A equipe de efeitos visuais recebeu artigos acadêmicos cheios de equações escritas por Thorne e simulou o comportamento da luz ao redor de um buraco negro girando em altíssima velocidade.
O resultado ficou tão preciso que 5 anos depois da estreia do filme, quando o projeto Event Horizon Telescope divulgou a primeira foto real de um buraco negro da história em abril de 2019, muita gente comparou as duas imagens. A semelhança impressionou até os próprios cientistas responsáveis pela foto real, que reconheceram que a imagem do filme já estava quase correta. Existem diferenças. O disco de material ao redor do buraco negro real parece mais espesso, e a imagem tem um brilho assimétrico que o filme escondeu de propósito, porque o olho humano dificilmente notaria essa diferença numa tela de cinema. Só que a precisão científica de Interestelar tem limites bem definidos, e é aqui que a ficção assume o controle. O astrônomo Robert Neai, do site Sky and Telescope, apontou algo que o filme simplesmente ignora. Nenhum ser humano sobreviveria a uma viagem tão perto de um buraco negro supermassivo como a tripulação faz. Os raios-x de altíssima energia que saem do disco de material ao redor do buraco negro Gargantua fritariam a espaçonave e todo mundo dentro dela antes mesmo de chegar perto do planeta Miller. O mesmo vale para as ondas gigantes que cobrem esse planeta. O astrônomo Phil Plait avaliou que a maré gravitacional de um buraco negro tão próximo provavelmente rasgaria o planeta ao meio, embora ele mesmo reconheça que não fez essa conta com precisão matemática. Chegamos no ponto que mais divide opinião sobre o filme, o final. Depois que Cooper, personagem do filme, mergulha dentro de Gargantua para permitir que a nave escape usando a energia gravitacional do buraco negro, ele não morre. Em vez disso, aparece dentro de um Taxi Heart, uma estrutura tridimensional que representa uma dimensão superior, a quinta dimensão, onde ele consegue ver e tocar diferentes momentos do quarto da própria filha ao longo do tempo. Aqui a ciência sai completamente de cena. O próprio material de produção reconhece que a quinta dimensão e o Taxi Heart foram criados para resolver o drama da história, não porque existe uma base física direta para isso. Dimensões extras aparecem em teorias como as das cordas, mas nada nelas permite que uma pessoa manipule fisicamente o tempo como Cooper faz, usando a gravidade para mexer o ponteiro de um relógio e mandar uma mensagem em código Morse para o passado. Os seres que criaram esse espaço nem são alienígenas. O próprio filme revela que se trata da humanidade do futuro, uma versão da nossa espécie que já evoluiu o suficiente para manipular as 5 dimensões. E é exatamente essa revelação que abre a pergunta mais estranha de todo o filme. Se os humanos do futuro criaram o Tesseract para salvar a si mesmo no passado, sobra uma pergunta sem resposta direta no filme. Quem colocou o buraco de minhoca perto de Saturno pela primeira vez? Fisicamente, esse tipo de situação tem nome: paradoxo de Bootstrap, quando um evento só existe porque causou a si mesmo, sem um ponto de partida original. É como perguntar quem escreveu a primeira peça de um autor, se um viajante do tempo entregou o texto pronto para esse mesmo autor décadas antes dele nascer. A relatividade geral de Einstein não descarta esse tipo de loop de cara. Existem soluções matemáticas chamadas curvas temporais fechadas, caminhos no espaço, tempo que se dobram sobre si mesmo e permitiriam, em teoria, alguém influenciar o próprio passado. Stephen Hawking propôs em 1992 que as leis do universo deveriam impedir esse tipo de loop em qualquer escala grande o suficiente para causar um paradoxo, ideia conhecida como conjectura de proteção cronológica. Já o princípio de autoconsistência de Novakovic segue outro caminho. Ele defende que qualquer tentativa de criar um paradoxo simplesmente falharia,
porque o universo não permite contradições dentro do próprio loop. É exatamente esse segundo princípio que Interestelar segue sem citar o nome. Cooper não consegue impedir a própria partida nem mudar o que já aconteceu. Ele só consegue garantir que os eventos que ele mesmo já tinha vivido aconteçam do jeito certo. O loop se fecha sozinho, sem contradição, porque desde o início ele só podia terminar daquele jeito. No fim, Interestelar constrói uma resposta que não está em nenhuma equação de Thorne. A ideia de que o amor entre um pai e uma filha atravessa décadas de silêncio, radiação e distância entre galáxias. Não existe fórmula de física para medir isso, e o próprio roteiro assume que essa parte é sentimento, não ciência. Talvez seja exatamente essa mistura, uma parte comprovada em papel e outra parte impossível de provar, que faz esse filme continuar sendo discutido mais de 10 anos depois da estreia no cinema. Se ainda ficou alguma dúvida sobre até onde vai a ciência e onde começa a ficção em Interestelar, deixe aqui nos comentários, eu vou ler tudo. Aqui o canal a gente só publica depois de checar cada informação em fonte confiável. Então, se você gosta de entender o que é real, veja esse canal. Até rimou, né? Vou te deixar com mais um vídeo aqui. Obrigado por assistir e até o próximo.